Um novo aluno transferido entra em uma escola de ensino médio coreana. Em vez de se apresentar educadamente, Ryu Kang-min pergunta à turma inteira se alguém tem um cigarro. Seu professor imediatamente percebe que esse aluno será um problema. Enquanto os outros alunos o encaram em descrença, mais tarde, após a aula, Kang-min testemunha os valentões da escola tratando um de seus colegas de maneira especial. Isso chama a atenção do grupo, que pergunta a Kang-min por que ele está sozinho. Kang-min afirma que voltou recentemente do exterior e quase não sabe nada sobre a vida escolar na Coreia. Ele não tem amigos, conexões e nem ideia de como os estudantes normalmente agem. Por causa disso, ele rapidamente chama a atenção do grupo de delinquentes da escola. O líder pergunta se Kang-min conhece um lutador famoso de Daejeon. Querendo se encaixar, Kang-min mente e diz que costumavam beber juntos. Os delinquentes fingem acreditar nele, o acolhem em seu grupo e até oferecem se tornar seus primeiros amigos. Após a aula, a garota Hyun, animada, abraça seu braço e aperta seu suculento cocomelon. Ela pergunta se ele vai para casa. Ele responde que sim, porque já está cansado. Ela diz que, se esse for o caso, ela pode ajudá-lo a relaxar. Nosso protagonista não vai deixar isso passar e concorda em aproveitar essa oportunidade. Mais tarde, naquela noite, Hyun leva Kang-min a um quarto de motel. Ela age como se estivesse interessada nele, apenas para que outros delinquentes saltassem. De repente, enquanto gravam tudo, eles revelam que já contataram o lutador que Kang-min disse conhecer. O cara foi flagrado ao vivo. O grupo o cerca, ri dele e declara que ele se tornará seu servo pessoal a partir daquele dia. Kang-min continua atuando de forma confusa, permitindo que eles acreditem que ele é apenas outro aluno transferido fraco. Um delinquente dá um tapa em seu rosto antes de agarrar seu uniforme e rasgar sua camisa, mas a risada desaparece instantaneamente. O corpo inteiro de Kang-min está coberto de cicatrizes, feridas antigas e músculos que nenhum estudante de ensino médio comum deveria ter. Antes de vir para a Coreia, ele passou anos treinando em uma ilha particular, de propriedade de Batala, uma das organizações de assassinato mais perigosas do mundo. Ele sobreviveu a torturas subaquáticas, munição ao vivo e instrutores que atirariam em um trainee por estar 1 minuto atrasado, porque Kang-min não é um estudante indefeso. Ele é Spade, um assassino contratado, altamente treinado que foi enviado para a Coreia para um último assassinato. No momento em que eles o atacaram, ativaram sem querer sua regra pessoal. Qualquer um que o atingir primeiro se torna um alvo válido. Kang-min levanta a mão e dá um único tapa que envia o sujeito para outro universo e o faz colidir com o chão. Mesmo assim, Kang-min não queria atacar primeiro. Ele espera calmamente por uma desculpa. Assim que um aluno balança um extintor de incêndio em direção à sua cabeça, Kang-min agarra o tanque de metal com uma mão e o esmigalha como uma lata vazia. Em seguida, ele agarra o agressor pelo rosto e enterra a cabeça dele na cama. O que se seguiu não foi uma briga, foi uma lição. Outro foi chutado através de uma pia de banheiro. Seu lutador mais forte, um ex-prospecto de MMA, avançou com total confiança, apenas para ser lançado direto através de uma parede e seu corpo torcido como um pretzel. Agora vocês estão todos se perguntando como ele acabou aqui. Vamos voltar um pouco. No início daquele dia, Kang-min estava parado no cruzamento, vestindo seu uniforme escolar, estressado com o país. Ele se lembra de que, quando ainda estava na escola primária, fazia recados para pegar o vinho forte e os cigarros do pai. No entanto, a sensação calorosa que ele sente sempre que está na Coreia desapareceu, deixando-o a questionar se trocaram sua calorosa hospitalidade por desenvolvimento. A última vez que esteve na Coreia foi há 10 anos. Estar no país novamente deu a ele a sensação de que estava em um mundo futurista. Por onde olhava, havia carros caros. Até as pessoas usavam itens luxuosos como se fosse a norma. Ele caminhou até o parque para verificar o pato de brinquedo que costumava olhar quando era criança. O pato parecia maior aos seus olhos desta vez. Ele se pergunta se fizeram o pato crescer junto com o avanço do país. Mesmo assim, pôde perceber que as cerejeiras nas ruas ainda eram as mesmas. Mesmo com todo o desenvolvimento que afetou a nação, justo então, uma criança passa correndo em direção aos pais. Ele havia acabado de visitar o Parque dos Patos também e avisou aos pais que gostaria de comer sopa de pato. O pai já sabia que o filho desejaria isso e assegurou que já havia feito uma reserva. Olhar para a criança trouxe lembranças de quando ele era pequeno. Ele vinha ao parque com os pais. Seu pai costumava carregá-lo no pescoço. Kang-min chamava as flores que caíam das cerejeiras de pipoca. No
Entanto, seu doce pai o corrigia, dizendo que eram flores de cerejeira, não pipoca. Em um dos dias, sua mãe sugeriu que fossem ao teatro assistir a um filme. Seu pai perguntou-lhe se havia algum filme específico que gostaria de ver. Ele respondeu animadamente que queria assistir a um dos filmes onde a madrasta fica presa na máquina de lavar, enquanto o enteado a ajuda por trás. A mãe ficou sem palavras ao ouvir isso, mas seu pai entrou na brincadeira, dizendo ao filho que também gostaria de ver o filme. Uma notificação do celular o puxou para fora do reino da nostalgia em que ele havia caído. Kang Min ficou irritado por não ter nenhum momento de paz para si mesmo. Ele tirou o dispositivo do bolso, que mostrava sua localização atual, enquanto marcava seu alvo com um olhar frio no rosto. Ele percebe que é hora de ir trabalhar. Então, caminha até uma loja de conveniência que aparentemente vende cigarros. Ao chegar lá, o sol já estava se pondo. Ele entra lentamente na loja e, como não vê ninguém no balcão, chama quem está cuidando do lugar. Como não há ninguém por perto, ele decide ir até a seção de cigarros e pegar um para fumar enquanto espera. Justo quando ele estende a mão para pegar uma das caixas de cigarro, uma voz mais velha aparece atrás dele, perguntando se estudantes estão mesmo autorizados a fumar. Isso chama sua atenção e ele se aproxima para dizer ao suposto atendente que estava apenas fazendo um favor para seu pai. Kang Min então tira um cartão preto exclusivo, dizendo que o cartão pertence ao pai dele. Coloca o cartão sobre a mesa, pedindo que construam o cartão para os próximos 36 meses. Mas o cara finalmente responde que ele também é um cliente da loja. Kang Min se desculpa pela suposição, revelando que assistiu a muitas novelas coreanas quando estava fora do país. Ele comenta que o cara se parecia com os comerciantes das referidas séries, razão pela qual fez a suposição de que ele era o lojista. Ao ouvir isso, o homem expressa sua surpresa por encontrar alguém que acabou de voltar de uma vida no exterior, assim como ele, já que também havia retornado recentemente. Kang Min fala sobre como isso é uma coincidência e pergunta se, por sorte, eles trabalham na mesma organização. Kang Min está prestes a mencionar sua profissão, que é assassino de aluguel, quando o cara saca uma faca do bolso e ataca. A velocidade com que o cara balança a faca é tão rápida que parece que Kang Min está acabado, e a história está prestes a terminar no primeiro capítulo. No entanto, quando tudo se acalma, parece que Kang Min bloqueou o ataque com um pacote. O cara pergunta se ele está ali para matá-lo. Kang Min sorri, elogiando sua intuição e dizendo que ele não é um tolo para alguém que traiu a organização. Ele estende a mão pela prateleira da loja, Kang Min o agarra pelo pescoço e o lança à distância. Ele diz que está ali para matá-lo, já que este assassinou vários operativos da organização. O cara atinge o chão. Antes de mais nada, ele expressa sua surpresa com o cartão de Kang Min. Basicamente, na organização, são emitidos cartões de diferentes cores, que vão do prateado ao dourado e ao preto. No entanto, o que o surpreende é que o cartão preto é dado apenas aos agentes de mais alta patente. É algo que ele nunca tinha encontrado. Por isso, o alvo não quer acreditar que alguém tão jovem quanto Kang Min recebeu um cartão preto. Kang Min estende a mão com um sorriso no rosto, enquanto agradece ao velho pelo elogio. O alvo então pergunta ao jovem assassino onde está sua arma. A pergunta o deixa confuso. O alvo não consegue acreditar que Kang Min realmente veio atrás dele sem uma arma. Ele responde que sua arma foi apreendida no aeroporto. Isso surpreende o alvo, já que ele não esperava que um portador de cartão preto fosse tão descuidado. Enquanto fala com Kang Min, o alvo já está removendo uma de suas lâminas destacáveis. Ele diz a Kang Min que a primeira regra do assassinato é ter uma arma. Ele lança uma lâmina em sua direção. Assim como antes, Kang Min reage calmamente e agarra a lâmina assim que ela atinge sua cabeça. O alvo continua com sua lição indesejada, revelando que a segunda regra é o ataque surpresa. Usando a regra que acabara de mencionar, ele lança um ataque surpresa, perfeitamente direcionado para o pescoço de Kang Min. No entanto, Kang Min facilmente agarra sua mão antes que ele tenha a menor chance de cortá-lo. Kang Min então fixa o olhar nos olhos do alvo e pergunta por que um agente de seu calibre traiu a organização, mesmo tendo desfrutado de inúmeros benefícios. Ele realmente está interessado em saber por que o cara os traiu. Ele responde com o que parece ser um enigma, dizendo, lata de comida. Kang Min, sendo intuitivo, olha para ver uma lata de comida que foi aberta atrás dele. O alvo prossegue dizendo que todos os dias em que trabalhou para a organização o fez sentir-se preso dentro de uma lata. Ele se afasta e, em seguida, lança outro ataque com a intenção de cravar sua lâmina no pescoço de Kang Min. No entanto, Kang Min desvia do golpe e bloqueia com a lata que acabou de pegar do armário. A lâmina do alvo corta a lata, deixando Kang Min com apenas a tampa da lata. O jovem
assassino elogia o uso da metáfora do alvo, provocando-o e perguntando se ele é a reencarnação de Shakespeare. O alvo fica ainda mais errático ao lançar uma série de ataques contra Kang Min. Ele golpeia com força, tentando cortá-lo, mas Kang Min bloqueia tudo. A troca de golpes deixa flashes de luz no escuro. Enquanto estão ocupados trocando socos, o alvo continua com sua palestra filosófica, revelando que fazer o que a organização quer não é o caminho certo para viver, pois é mais ou menos um inferno na Terra. Com um olhar preocupado, ele menciona seu desejo de ser livre, razão pela qual traiu a organização. A luta se torna mais difícil à medida que os dois se confrontam. O alvo quase acerta um golpe, mas acaba cortando a gravata de Kang Min em um momento clássico de resistência. Os dois atacam um ao outro de forma frenética. O alvo consegue cortar o jovem assassino nas costas, do ombro direito, enquanto Kang Min corta o alvo na bochecha com a tampa da lata. O jovem assassino pergunta se ele perdeu algo, pois não há como ele estar tão errático quando tem tudo. O alvo, que agora tem uma tampa de lata presa ao rosto, responde calmamente que perdeu sua família. Ele menciona que a organização matou sua família e, enquanto fala sobre isso, há uma foto de família em cima do balcão. Ele revela que a organização rastreia as identidades da família de um agente e faz questão de mantê-los sob constante vigilância para evitar que traiam a organização. Ele avança contra Kang Min novamente, mas desta vez chuta um pacote de pó na direção dele. Isso interrompe sua visão. Antes que perceba, Kang Min o levanta e o joga no chão. Ele cai contra o retrato da família na sala, enquanto revela, com um sorriso, que o preço da liberdade que agora tem são as vidas de sua família. Kang Min se surpreende ao ouvir que o alvo realmente decidiu trair a organização, mesmo sabendo que sua família estaria em risco. Ele permanece no chão enquanto Kang Min está acima dele. Kang Min revela que a loja em que estão lutando atualmente é um lugar que costumava visitar com frequência, o que significa que o proprietário não é um estranho para ele. No entanto, quando entrou naquela loja, o proprietário parecia completamente exausto e preocupado. O alvo sugeriu que o comerciante fechasse e descansasse. No entanto, a resposta que obteve foi que ele não poderia descansar, porque precisava alimentar sua família. Ao ouvir isso, o alvo fica arrasado, pois vê o comerciante como um completo idiota que se dedicou a servir sua família, mesmo em detrimento de si mesmo. Observando a parte interna da loja, Kang Min vê o corpo do proprietário caindo na sala, com a cabeça batida na parede. Ele se surpreende e pergunta ao alvo se ele matou o proprietário da loja por causa da percepção que tinha dele. O alvo perde completamente o controle ao mencionar que toda essa história de sacrificar-se pela família é irritante. Ele se levanta e fala sobre como tem certeza de que o velho não estava feliz com sua vida. À medida que se levanta, uma névoa vermelha envolve a sala. O alvo pergunta a Kang Min se ele está sendo leal à organização porque também tem uma família para proteger. Kang Min permanece em silêncio. O alvo então prossegue, com uma voz firme, dizendo que família é uma coleira. Isso impacta profundamente, deixando Kang Min em choque. O alvo finalmente toma uma decisão e desferiu um ataque rápido que quebra o armário atrás de Kang Min. Usando tudo isso como distração, ele vai em direção à cabeça de Kang Min, dizendo que não acredita na coisa favorita de Dominique Toretto, família. O alvo tinha certeza de que havia derrotado Kang Min, mas quando a poeira assentou, Kang Min havia desaparecido do nada. Algo corta seu pescoço, transformando-o em um funil. Kang Min correu através dele, cortando seu pescoço de forma tão limpa que o alvo se viu forçado a perguntar como ele fez aquilo. Kang Min então exibe a pequena lâmina em sua mão, que na verdade é a lâmina que ele havia pegado mais cedo. Kang Min diz ao alvo que ele deveria ter prestado atenção em onde sua arma foi parar. Kang Min prossegue para dar ao alvo uma lição de despedida, dizendo-lhe para não jogar coisas descuidadamente. O alvo continua perdendo sangue a uma taxa alarmante e sua mobilidade falha. Ele cai no chão com suas lâminas caindo de suas mãos, enquanto seu sangue encharca o chão. Desesperadamente, o alvo tenta estancar o sangramento segurando seu pescoço, mas finalmente percebe que o jovem assassino nunca o levou a sério desde o início. Kang Min confirma isso, dizendo que só queria ver se havia algum motivo por trás de sua traição. Ele assegura ao alvo que tudo aquilo não era pessoal para ele. O alvo gaspira por ar e, ao perceber o quão talentoso Kang Min é, conclui que ele foi realmente enviado pela organização para matá-lo. No entanto, Kang Min rapidamente corrige a ideia errada.
Ele se aproxima para sussurrar em seu ouvido, dizendo que a razão real pela qual ele veio à Coreia não é por causa dele. O alvo se choca ao ouvir isso. Kang Min informa que ele era apenas uma parada ao longo do caminho. Kang Min admite que a pessoa que ele foi enviado para eliminar é uma pessoa muito especial. Na verdade, essa pessoa é tão talentosa que ele estaria arriscando a vida apenas para derrubá-la. Kang Min se vira para ir embora. Ele diz ao alvo que acabou de lhe conceder a liberdade que ele tanto desejava. Ele ainda melhora a situação, dando a ele a liberdade eterna. Kang Min deixa o alvo na sala ensanguentada. Foi então que ele passou a informação de que já havia terminado com o subalvo. No entanto, ele admite que foi razoavelmente decente como aquecimento. Ele entende que é hora de ir para onde sua missão principal está, mas, como seu uniforme escolar está rasgado e ensanguentado, percebe que precisará de um novo uniforme. Ele revela friamente que no dia seguinte começará a parte principal do menu, contrato de assassinato. Assim como prometido, no dia seguinte ele se dirige ao colégio onde sua missão ocorrerá. Um mês antes, na mansão de um membro da Casa de Representantes no distrito de Angelo, Kang Min foi lá em uma missão, apenas para se deparar com uma tonelada de segurança. Ele está armado apenas com um revólver, enquanto seu alvo, Manuel Santos, está cercado por homens pesadamente armados. Kang Min provoca Manuel, dizendo que ele poderia ter simplesmente morrido por conta própria, em vez de forçá-lo a se estressar. Manuel entende a gravidade de um assassino profissional vindo atrás dele. Ele implora a Kang Min que deixe sua família ir primeiro. Kang Min olha para trás e vê a esposa de Manuel segurando seu filho aterrorizado. Manuel insiste que Kang Min libere os dois, já que não sabem nada sobre seus negócios. Kang Min respira fundo, pensando sobre a situação. Surpreendentemente, ele diz a Manuel que sua família está livre para ir. Basicamente, Kang Min tem um protocolo estrito: nunca machucar ninguém além do alvo, a menos que ataquem primeiro. Ao ouvir isso, Manuel ordena às suas forças de segurança que se preparem para atirar. Manuel menospreza Kang Min, dizendo que alguém como ele ter pensamentos tão suaves não é digno de ser um contratado de grau B. Ele ri de Kang Min, dizendo que ele estava com medo porque realmente achava que vinha de Betala. Falando sobre Betala, é um cassino que atende aos ricos, o que o torna um lugar para apostas altas. No entanto, por trás do que todos acreditam ser um cassino comum, existe uma verdade oculta. Acontece que eles oferecem contratos de assassinato abertamente e o governo não pode fazer nada contra eles devido à sua reputação e influência. Receberam um contrato para eliminar Manuel. A dealer do cassino com cabelo loiro atende um cliente, espalhando um monte de cartas na frente dele e pedindo que ele escolha uma. Ela informa que a carta que ele escolher determina o ranking do contratado. O cliente responde que está ciente desse fato. O cliente procede a escolher o que parece ser a carta de maior classificação, a espada A. A dealer se impressiona com a escolha dele, mas informa que a taxa de comissão para a espada A é absurdamente alta. No entanto, o cliente não se contém, pois já preparou uma tonelada de tesouros apenas para oferecer pelo trabalho. Ele informa a dealer que quer que o serviço seja feito imediatamente. De volta à mansão de Manuel, Kang Min já eliminou completamente os guardas e deu um tiro na cabeça de Manuel. Ele acende um cigarro no meio da bagunça e reitera que só disse que não machucaria ninguém além do alvo, a menos que o atacassem primeiro. A esposa de Manuel ainda está por perto e olha horrorizada para o que restou de sua família. Kang Min se aproxima dela, solidarizando-se pela morte do marido. Ao se afastar, ele diz à mulher que pagará por seus pecados um dia. Agora, no presente, Kang Min entra na sala de aula, mas em vez de se apresentar como todas as outras pessoas, ele decide criar uma aura forte, perguntando se há alguém que tenha um cigarro. Até o professor pode sentir sua aura e pergunta quem ele é, porque parece alguém que desafiaria sua autoridade. Kang Min simplesmente diz ao homem que é o aluno transferido. O professor o exorta a se apresentar. Kang Min, então, procede a se apresentar, revelando que ele é de Daejeon, mas pouco eles sabem que ele faz parte de uma organização de assassinatos chamada Batala. Ele se inscreveu basicamente na escola porque queria ter uma boa oportunidade para o alvo que veio buscar na Coreia do Sul. Já que a Coreia do Sul é um país bastante seguro, Kang Min sabe que precisa encontrar uma maneira de alcançar o alvo da forma mais natural possível. Escondida na sua mensagem introdutória está sua verdadeira intenção, mas ninguém percebe isso. Antes de chegar, a loira dealer lhe deu as informações necessárias. Ela disse que a nacionalidade do alvo é sul-coreana e
e que o alvo atualmente reside em Seul. No entanto, o problema é que eles nem sabem quem é o alvo. Kang Min ficou chocado quando ouviu isso. A dealer lhe disse que pode parecer loucura, mas é exatamente como ele ouviu. Basicamente, a única informação que o cliente forneceu foi o nome do alvo, e não havia outros detalhes pessoais. Kang Min acha toda a missão bastante interessante, mas, como ele é um profissional no que faz, não é do tipo que evita uma missão. Com a pesquisa que conduziu, ele vai até a sala de aula do seu alvo, mas, após verificar a turma, percebe que o alvo não está nem presente na escola. Ele está pensando no próximo passo quando ouve dois estudantes discutindo sobre quem deveria sair do caminho. Um aluno com uma tatuagem agarra a porta e chuta o outro contra a parede. De uma olhada mais próxima, parece que o estudante tatuado é o líder de um grupo de delinquentes. A moça entre eles, Choi Hae-young, imediatamente avista Kang Min à distância. Ela chama a atenção do seu grupo para ele, e o rapaz tatuado pergunta a Kang Min se ele está sozinho. Kang Min responde que está sozinho porque não tem amigos, e por dentro já está pensando em seguir com o plano B. Kang Min acaba se dando bem com os delinquentes, e eles o levam a seu canto secreto, onde fumam e fazem outras coisas. O líder pergunta a Kang Min se ele realmente é de Daejeon, e ele diz que sim. Então, pergunta se ele conhece uma pessoa em particular chamada Lee Sung-won, que é o grande nome de Daejeon. Kang Min percebe que está sendo testado e está disposto a isso. Ele responde que obviamente o conhece. E mesmo quando quis se transferir, fez com que ele fizesse um brinde. Depois de ficarem bêbados, Sung-won quebrou a máquina de karaokê. Hyun parece impressionada ao ouvir isso. Ela pergunta a Kang Min se ele era um grande negócio em seu lugar. Kang Min responde que ele e Sung-won eram apenas conhecidos, nada mais. O líder dos delinquentes está impressionado com tudo que ouviu porque acredita que Kang Min é um cara durão. Ele então estende a mão, sugerindo que se tornem amigos. Kang Min aperta sua mão e aceita a oferta, pois não se importa em fazê-los seus primeiros amigos na Coreia. O grupo ficou junto até mais tarde naquela noite. Depois que o grupo pegou o ônibus deixando Kang Min sozinho, ele se lembrou de uma memória do seu passado, quando foi sequestrado e enviado para Angeles. Enquanto passeia pela rua escura, ele se pergunta como sua vida teria se desenrolado se não fosse por aquele momento decisivo. De repente, Hyun aparece por trás, agarrando seu braço enquanto pressiona o peito contra ele. Hyun pergunta a Kang Min se ele está indo direto para casa, e ele diz que sim, porque já está cansado. Hyun, então, propõe uma oferta tentadora, sugerindo que eles relaxem juntos. Hyun o leva para um quarto de motel, onde o coloca na cama macia. Kang Min já está sendo levado pela atmosfera do quarto e pela beleza dela. Ela o empurra para a cama como uma profissional, enquanto pergunta o que ele gostaria de fazer. Justo naquele momento, Kang Min pergunta a ela algo chocante, questionando se o que ela está fazendo é o que se chama de bullying. Do nada, as amigas de Hyun surgem das sombras e revela-se que elas estão o filmando desde o começo. Os delinquentes riem alto de Kang Min. Eles zombam dele sobre como ele ficou tão nervoso apenas por uma garota tocá-lo. Até Hyun não consegue segurar a risada ao perguntar a Kang Min para avaliar sua atuação. Kang Min, de repente, pergunta por que eles estão fazendo isso. O líder do grupo devolve a pergunta a Kang Min. Acontece que o líder sabe que ele estava mentindo sobre Sung-won. Sung-won tem um problema no fígado desde criança, então não pode beber. Além disso, o líder dos delinquentes havia ligado para Sung-won para confirmar, mas ele não fazia ideia de quem era Kang Min. Kang Min se levanta lentamente da cama, fingindo ignorância, enquanto o grupo o provoca, dizendo que ele deixou tudo muito óbvio. Kang Min ainda tenta agir amigável, mas um deles o tapa no rosto. Eles dizem a ele que, a partir daquele momento, ele será a porta automática da turma. O cara então rasga a camiseta de Kang Min, só para que possam zombar dele ainda mais. No entanto, eles se deparam com algo que os choca até os ossos. Antes de vir para a Coreia, Kang Min havia rejeitado a missão, já que não havia detalhes sobre o alvo. O dealer perguntou por que ele estava rejeitando a missão. Ele deixou claro que existiam 1 milhão de pessoas na Coreia com o mesmo nome do alvo. A menos que ela estivesse pedindo para ele matar cada um deles, a missão era uma porcaria. No fundo, Kang Min estava realmente com medo de aceitar a missão, porque sabia que poderia sentir saudades de casa e fazer algo que não queria fazer se voltasse para a Coreia. Nesse momento, o dealer diz a ele que não precisa se preocupar com nada disso, porque a missão que lhe foi dada é como nenhuma outra.
Devido à importância da missão, ele receberá uma recompensa, a liberdade eterna da organização. O som da liberdade em seus ouvidos chocou Kang Min, porque o dealer estava basicamente dizendo a ele que, após a missão, ele não precisaria voltar para abatá-la. É mais ou menos uma missão que poderia ser a última da sua vida, e é por isso que ele deve ter sucesso a todo custo. De volta ao motel, os delinquentes ficam estupefatos porque cada parte do corpo dele está coberta de hematomas. Ele está musculoso demais para um estudante do ensino médio. Kang Min sorri, porque o cara que acabou de atacá-lo já ativou sua primeira regra, o que significa que ele não tem escolha a não ser reagir. Kang Min levanta a mão e desferiu um tapa poderoso que desfigura o rosto do cara. Antes de mandá-lo para o outro lado da sala, os amigos dele ficam completamente atordoados ao verem seu colega totalmente espancado por apenas um golpe. Kang Min suspira, porque subestimou sua própria força, mas era seu plano que eles o atacassem desde o começo. Por isso, ele criou uma persona falsa que os atrairia. Kang Min parece absolutamente ameaçador enquanto fecha o punho, instigando-os a vir atrás dele. 6 anos antes, em Kamatayan, uma ilha privada desabitada pertencente a Batala, Kang Min estava passando por um treinamento brutal. Ele tinha que ficar submerso na água, com correntes amarradas a ele, enquanto as correntes estavam ligadas a um pneu. Ele era conhecido como trainee número 55 naquela época. Apesar de todo o processo ser louco, ele conseguiu ficar submerso por minutos. Quando finalmente sai da água, ele tem vida marinha grudada em seu corpo e mal sobreviveu a toda a provação. Ele se levanta, arrastando-se até a linha de chegada. Mas, quando está prestes a alcançar o final, uma arma é apontada para sua cabeça por seu treinador, que lhe diz que ele excedeu o limite de tempo em 1 minuto. Kang Min permanece calmo durante toda a situação. Um tiro é disparado e, após o disparo, Kang Min consegue desarmar o treinador, cravando a bandeira da linha de chegada em sua mão. Kang Min aponta a arma do cara contra ele e o treinador elogia Kang Min pela intuição de escapar do problema usando o ambiente. Ele fica mais impressionado que Kang Min não tenha sequer piscado, mesmo com uma arma apontada para sua cabeça. Kang Min então diz ao homem que ele não é nenhum idiota, porque ele sabe que o primeiro tiro é um aviso para evitar disparos acidentais. Kang Min então engatilha a arma. Depois do primeiro tiro, as demais balas são reais. Ele mira a arma calmamente em direção ao treinador. A cena fica aberta à interpretação, enquanto um tiro ecoa ao longe. Agora, em seu dia atual, ele está preso com crianças em uma escola, um lugar seguro, totalmente diferente do inferno em que cresceu. Kang Min não acha certo matar aquelas crianças. Ele suspira, pensando em como lidar com a situação de outra forma. Kang Min se abaixa para pegar os botões que foram arrancados antes. Enquanto faz isso, busca uma justificativa. Ele não quer que a situação pareça um ataque unilateral. Kang Min quer que pareça que eles o atacaram e que mereceram o que receberam. Ele então se vira de costas para eles. Um dos meninos agarra um extintor de incêndio. O garoto provoca Kang Min por se preocupar com seu uniforme escolar enquanto está prestes a ser levado ao hospital. Ele balança o extintor em direção a Kang Min, perguntando se ele tem plano de saúde. Kang Min o surpreende ao agarrar o extintor com uma mão, enquanto o amassa. O garoto fica atônito porque Kang Min basicamente acabou de amassar um cilindro de gás com as mãos nuas. Kang Min então prossegue com seu próximo plano, que é causar uma impressão. Ele agarra o garoto pelo rosto e o derruba na cama com força para mostrar seu poder esmagador. A cabeça do garoto fica presa na cama, chocando os outros. Com isso, eles confirmam que Kang Min é uma ameaça. Eles ainda tentam entender o que está acontecendo quando Kang Min aparece atrás deles, perguntando se tem uma dúvida. Hai Yang e seu companheiro entram em pânico com sua aparição repentina. Hai Yang tenta manipulá-lo, perguntando se ele realmente bateria em uma garota. Kang Min os ignora e pergunta sobre o último amigo que faltou à aula. Ele encurrala um deles, perguntando onde o garoto foi. O delinquente, tremendo, pergunta a Kang Min por que ele quer saber. Kang Min responde com uma força ameaçadora, perguntando ao garoto se há algum motivo para ele não perguntar. O garoto decide então fugir, dizendo a Kang Min que ainda o bateria mesmo que respondesse. Ele corre para o banheiro, batendo a porta atrás de si. No entanto, Kang Min o segue para o banheiro, dizendo que não vai tocá-lo. Para sua surpresa, Kang Min não consegue encontrá-lo dentro do banheiro. Justo então, o garoto reaparece atrás de Kang Min.
Ele envolve o cano do chuveiro em torno do pescoço de Kang Min, revelando que tudo era uma farsa. Ele aperta a corda enquanto confiantemente revela que seu sonho é ser o melhor ator coadjuvante no Festival de Cinema Dragão Negro. Sua confiança é totalmente destruída quando Kang Min arranca o cano do chuveiro em pedaços. Kang Min se vira, dizendo ao garoto que ele mesmo é um bom ator. O garoto observa horrorizado, enquanto Kang Min entrega um poderoso chute que o arremessa contra a pia, nocauteando-o também. Este é basicamente o terceiro passo de seu plano, que gira em torno de incutir medo no valentão. Hai Yang grita horrorizada e agarra o líder, sugerindo que eles fujam, aconselhando que peguem o patinete. Kang Min pergunta casualmente por que eles iriam tão longe quando podem simplesmente responder a sua pergunta. Kang Min começa a andar em direção a eles, e Hai Yang quase perde a cabeça, dizendo ao sujeito tatuado para correr. Logo, o garoto se aproxima da porta, narrando como ele é uma das principais promessas nas seletivas da equipe nacional de MMA. O garoto revela que tudo estava em suas mãos até que decidiu esmagar seu oponente. Ele demonstra sua força esmagando a maçaneta antes de correr em direção a Kang Min, revelando como está empolgado por estar prestes a lutar contra alguém forte. Ele pula em direção a Kang Min, visando esmagar sua cabeça. Enquanto isso, em outra sala, um garoto está tentando abusar de uma menina quando o delinquente é jogado através da parede. O sujeito está completamente esmagado pela força avassaladora de Kang Min. Isso, por sua vez, completa o quarto passo. O objetivo é fazer o grupo perder o controle. Ele tem suas razões para passar por essas etapas estressantes. Enquanto isso, Reon já está tentando escapar, mas o líder dificultou as coisas para ela ao quebrar a maldita maçaneta da porta. De repente, Kang Min aparece atrás dela como uma figura de terror, perguntando o que ela está tentando fazer. Hayon congela de medo. Kang Min basicamente lhe mostra como abrir a porta, e isso ainda faz parte de um de seus planos. Ele tinha um plano que, quando o terror finalmente se instalasse, ele mostraria misericórdia. Hayon cai no chão, implorando para Kang Min deixá-la ir. Kang Min diz a ela que ele nem tem a intenção de machucá-la, mas tem apenas um favor a pedir. Kang Min acaricia seu cabelo, dizendo que, de todos na sala, ela é a única que pode fazer o que ele quer. Kang Min pergunta se ela vai fazer o que ele deseja, e, com medo, ela responde que sim. A primeira pergunta de Kang Min gira em torno do aluno desaparecido. Enquanto isso, em um bunker subterrâneo, um grupo de marginais está se divertindo após uma missão de extorsão bem-sucedida. O chefe do grupo está aproveitando a vida enquanto mastiga carne e declara orgulhosamente que eles estão vivendo bem. Um dos marginais chama a atenção do chefe, mencionando que o tráfico que puxaram pode acabar atraindo a atenção da polícia. Ele sugere que eles mudem de base o mais rápido possível. Mas o chefe o assegura que não há nada com que se preocupar, pois eles conseguiram o vídeo via Telegram e os servidores estão localizados no exterior. O chefe diz orgulhosamente ao seu subordinado que o escritório deles é seguro, e nem mesmo o FBI conseguirá encontrá-los. Ele mal termina de dizer isso quando ouvem uma batida na porta. O chefe então diz a um dos rapazes para abrir a porta. Quando ele faz isso, vê um cara com uma camiseta estranha entrar no quarto. O cara é John Hyun-soo, um sujeito de cabelo loiro cuja primeira pergunta ao grupo é sobre o vídeo. Ele quer saber se o vídeo se originou da sala. E como Hyun-soo não parece um policial, o chefe lhe pergunta quem ele é. Hyun-soo ignora a pergunta, dizendo apenas que quer que eles retirem o vídeo. Mas isso deixa o cara mais forte do grupo irritado. Ele está prestes a pular em Hyun-soo quando um barulho alto ecoa pela sala. Sangue respinga por todo lado, enquanto os outros tapam os ouvidos em choque. Quando percebem o que está acontecendo, o cara grande foi atingido na cabeça por Hyun-soo. A equipe entra em pânico ao perceber que estão enfrentando uma arma, mas Hyun-soo, calmamente, limpa o sangue da boca enquanto reitera a ordem de retirar o vídeo. Justamente então, o chefe do grupo percebe que não foi um tiro de verdade e o cara grande se levanta novamente. Ele tenta agarrar Hyun-soo por trás, mas acaba levando um tiro no rosto. Desta vez, o grupo percebe que é apenas uma espingarda de bolinhas de alta potência. Como acreditam que não tem nada a temer, eles avançam em sua direção. Isso acaba sendo uma má decisão, pois todos perdem suas cabeças. O chefe já está colocando todo o seu dinheiro em uma bolsa quando percebe que seus homens foram eliminados.
Hyun-soo aparece atrás dele, apontando uma arma para sua cabeça, dizendo que ele deve retirar o vídeo se não quiser acabar como seus camaradas. Já que tudo o que precisa fazer é retirar o vídeo, o chefe aponta para um HD na sala, dizendo a Hyun-soo para puxá-lo e destruí-lo. No entanto, o chefe quer saber por que Hyun-soo está passando por todo esse estresse. Ele pergunta se a vítima o contratou, mas é quando Hyun-soo revela, com raiva, que ele era o sujeito do vídeo, por causa de seu pequeno membro, que já se espalhou pela internet. Hyun-soo acaba matando o chefe também. Acontece que Hyun-soo é o aluno que Kang-min estava perguntando, e ele também sabe sobre o uso de uma pistola de pressão. A mesma coisa não pode ser dita sobre Kang-min, que tem um verdadeiro arsenal em seu quarto. No dia seguinte, na escola, os delinquentes já se tornaram, com sucesso, os peões de Kang-min, graças ao espancamento que receberam no dia anterior. Hae-young é a única sem uma marca no rosto e pergunta a Kang-min por que ele quer encontrá-los. Kang-min então diz a ela que gostaria que eles terminassem a conversa que tiveram no dia anterior. O clima muda imediatamente e Kang-min pergunta se aconteceu algo com a dita amiga. Há algum tempo, Hae-young havia ido a uma loja de presentes para tentar ganhar o melhor prêmio, um pelúcia assustador que exige que ela acerte um monte de alvos. No entanto, a pistola parece ser uma porcaria total. É quando Hyun-soo entra. Ele é um estudante que está voltando para a escola e acerta os alvos com facilidade, enquanto Hae-young se apoia confortavelmente contra ele. As amigas de Hae-young ficam impressionadas com a habilidade extraordinária de Hyun-soo. Elas até o provocam, dizendo que o exército está à procura de pessoas como ele. No final, Hyun-soo ganhou o pelúcia para Hae-young. Ela o agradece, dizendo que compensaria isso a ele na próxima vez. Hyun-soo está completamente sobrecarregado com a forma como Hae-young o estava tocando. Desde que ela já disse que compensaria na próxima vez, ele já está tendo pensamentos selvagens, lembrando do evento do passado. Hae-young se pergunta por que Kang-min está interessado em um cara assim. De fato, ela queria esquecer Hyun-soo para sempre, e fala consigo mesma. É quando Kang-min aparece do nada, provocando-a por murmurar sozinha. Hae-young então pergunta por que ele a chamou para se encontrar sozinha no fim de semana. Kang-min acaricia o rosto dela, lembrando-a do favor que ela prometeu a ele quando estavam no motel outro dia. Kang-min então tira o telefone do bolso para mostrar lugares para sair, dizendo a Hae-young que gostaria que ela o levasse para passear. No fundo, Hae-young sabe que toda a persona dele é falsa, porque não há como ele ter espancado todo o seu grupo enquanto mantém essa atitude legal. Hae-young conclui que Kang-min gosta dela, e é por isso que ele quer que ela o leve em um tour pela cidade. Enquanto eles começam o passeio, alguém escondido à distância tira uma foto deles juntos. O primeiro lugar que visitam é um local que serve um prato de 80. Hae-young critica Kang-min por ter mau gosto quando se trata de restaurantes, o que mostra que ele nunca esteve em um encontro com uma garota. Kang-min, de repente, pede desculpas, dizendo que nunca teve um verdadeiro amigo antes, por isso não sabia o que deveriam comer. Hae-young percebe que ele está se sentindo desconfortável e, para deixá-lo mais à vontade, começa a comer primeiro. Ela o provoca, perguntando por que ele a trouxe para um lugar tão bom. Ao experimentar um dos pratos, ela elogia a comida. Enquanto fazem isso, a figura oculta tira outra foto deles. Depois disso, visitam um parque para ver alpacas e Kang-min acaba sendo espirrando na cara pelos herbívoros malucos. Uma foto dos dois se divertindo juntos também é tirada. Em seguida, vão para a galeria e os dois veem no que a arte moderna se degradou. Depois disso, visitam a loja Dior e Hae-young até exige que Kang-min tire fotos dela. Ele tira tantas fotos que chega a se preocupar com o armazenamento do telefone dela, mas ela garante que tem 1 terabyte de armazenamento e está segura. Kang-min pergunta por que ela está tirando tantas fotos, e ela afirma que é uma obra de arte que precisa ser preservada. Os dois acabam se divertindo tanto até tarde da noite, mas antes de se separarem, Hae-young sugere que eles joguem um jogo de tiro. Ela então leva Kang-min ao mesmo lugar onde conheceu Hyun-soo. O dono da loja diz a Kang-min que, se ele acertar apenas um entre 10 tiros, ganhará um pelúcia fofo. Kang-min fica surpreso ao saber que tudo o que precisa fazer é acertar um, e conclui que é muito fácil. Desconhecendo isso, a arma está manipulada para fazer os tiros saírem tortos. O dono da loja está confiante. Mesmo que alguém das forças especiais aparecesse, não conseguiria acertar um único tiro. Kang-min dá um tiro e erra completamente
exatamente o alvo. Aion o provoca, dizendo que ele não vai acertar um único alvo desse jeito. Kang-min então sugere que façam uma aposta. Ele diz a ela que, se conseguir acertar todos os alvos e ganhar o bichinho de pelúcia, ela terá que fazer mais um favor para ele. O dono da loja ainda ri sarcasticamente quando Kang-min derruba cada alvo como se fosse nada. O dono da loja esfrega a cabeça em frustração, se perguntando se Kang-min é algum tipo de assassino de elite. Kang-min então diz a Heon para tentar, e ele a ajuda a corrigir a pose. Enquanto faz isso, um vídeo deles é gravado. No final, o grande prêmio era um bizarro bichinho de pelúcia. No caminho para casa, ela se pergunta sobre o que Kang-min iria pedir a ela desta vez. Acontece que Kang-min já lhe disse para postar uma foto deles juntos nas redes sociais. Hyun abraça o bichinho de pelúcia apertado enquanto relembrava tudo o que aconteceu ao longo do dia, tentando esconder o rosto vermelho. Hyun está completamente absorvida pelas fotos que tiraram juntas, que nem percebe que chegou em casa. Seus olhos se arregalam em choque ao ver Hyun-soo em sua casa, a olhando como se fosse algum tipo de estuprador. O bichinho que ela está segurando cai de sua mão e ela pergunta a Hyun-soo o que ele está fazendo ali. Hyun-soo a pega pelo pescoço, dizendo que estar em seu apartamento traz lembranças da primeira vez que veio. Aparentemente, Hyun-soo, Hyun e seu grupo vieram ao apartamento dela para beber e se divertir. Por causa de quanto estavam bebendo, Hyun os alertou para não se comportarem mal, mas Hyun-soo a assegura que manterá todos na linha. Hyun fala com ele de forma carinhosa, dizendo que ele é tão confiável, o que a faz se perguntar se é porque ele é um adulto. Hyun-soo sorri, pedindo que Hyun confie nele. Mais tarde, naquela noite, todos estavam completamente derrubados pelo álcool e Hyun-soo a tocou de forma inapropriada. Hyun decidiu denunciar Hyun-soo, o que acabou com sua vida. Ele foi expulso da escola e sua família também o abandonou, então ele basicamente culpa Hyun por tudo. Em defesa de Hyun, ela lhe diz que ele pediu por aquilo, porque ele é um verdadeiro pervertido. Hyun-soo responde com raiva, lembrando a Hyun que ela foi quem o seduziu primeiro. Ele lhe recorda que ela o tocou como se não fosse nada, enquanto dizia que pagaria de volta. Hyun-soo diz a Haeon que ela foi quem o incentivou e então tira o celular, dizendo que ela ainda está fazendo exatamente a mesma coisa. Acontece que ele viu a foto que Haeon postou e Hyun-soo conclui que a foto era para deixá-lo com ciúmes. Haeon fica completamente desgustada ao ouvir isso e fecha o punho com raiva. Hyun, irritada, o estapeia, chamando-o de psicopata, mas Hyun-soo responde atirando 2 vezes perto dela. Ele até destrói seu recém-adquirido bichinho de pelúcia com a arma. Hyun-soo então lhe diz que desde aquele primeiro dia, ele vem se preparando para quando se encontrassem novamente. Hyun-soo fala como um verdadeiro creep, dizendo que gravou várias coisas que gostaria de mostrar a Hyun. Ele a empurra contra a parede, mas uma mão aparece repentinamente por trás da porta, colocando um lenço no nariz de Hyun para nocauteá-la. A pessoa que aparece é Kang-min, que expressa sua surpresa ao ver que Hyun-soo se revelou tão rápido. Acontece que Kang-min foi quem contratou pessoas para tirar fotos deles, a fim de fazer Hyun-soo se revelar. As pessoas que serviram como paparazzi eram os amigos delinquentes de Hyun. O grupo está furioso por Kang-min estar enviando-os em missões, mas não tem escolha a não ser aceitar para evitar serem espancados novamente, já que sabem que ele nem gosta de Hae-in. Eles se perguntam por que ele está passando por tanto estresse para postá-los nas redes sociais. No lugar de Hae-in, Kang-min empurra a porta e entra. Depois que Hae-in desmaia, Kang-min provoca Hyun-soo, dizendo que está surpreso que sua estratégia infantil realmente o tirou do buraco. Hyun-soo parece absolutamente furioso e pergunta a Kang-min se ele é o namorado de Hyun. Kang-min responde com uma pergunta provocativa, questionando se Hyun-soo acha que ele parece o namorado de Hyun. Hyun-soo, então, saca sua arma, atirando em Kang-min, que desvia facilmente do disparo. Kang-min o provoca por ter atirado sem avisar. Hyun-soo lhe diz que, uma vez que o mate, finalmente terá Hyun só para ele. Ele aponta a arma para a cabeça de Kang-min, mas este o desarma com facilidade. Sugere que façam uma competição de tiro, afirmando que o vencedor fica com Hyun. No entanto, Kang-min avisa Hyun-soo que sua própria arma poderia facilmente matá-lo com um único tiro. Parece que um dos vídeos pessoais que Hyun-soo fez dele mesmo foi vazado na internet.
ele está completamente perplexo, perguntando quem poderia ter vazado o vídeo. Ele até suspeita do técnico de reparo que lhe cobrou muito pouco. Ele está pensando nisso quando entra em seu quarto e encontra um homem estranho com uma arma sentado em sua cama, falando sobre seu vídeo. O cara comenta o quão creepy é toda a situação, pois ele basicamente gravou a si mesmo praticando diferentes estilos enquanto se corrigia. Aparentemente, a arma que o homem estranho está segurando é a arma de Hyun-soo, que ele encontrou em seu quarto. O homem diz a ele que é basicamente a pessoa perfeita para o que está procurando. Hyun-soo está cansado do cara falando besteira e se aproxima, exigindo saber quem ele é. O cara revela que trabalha para uma organização chamada A Rede, que fornece conteúdo ao público para gerar lucro. O estranho é basicamente um vendedor que recruta pessoas como Hyun-soo. O vendedor diz a Hyun-soo que ele tem muitos escândalos na internet, que o tornam uma pessoa interessante de se acompanhar. Por causa disso, ele sugere que Hyun-soo se junte a eles. Agora, no presente, Hyun-soo se vê em uma competição de tiro com Kang-min, já que Kang-min afirma que sua arma mata com um tiro. Hyun-soo o desafia a atirar nele e até ajuda a colocar a arma em sua cabeça enquanto provoca Kang-min. Kang-min dispara e a bala faz o cara voar para o outro lado do quarto com uma dor inimaginável. Acontece que era uma bala de borracha, mas Kang-min finge ignorância, como se não soubesse o que havia dentro da arma. Ele comenta como recebeu a bala e estava esperando as balas de verdade, mas Hyun-soo o informa que eles nunca entregam balas de verdade. Hyun-soo então busca no bolso de sua jaqueta outra arma, que dispara por baixo da jaqueta, tentando pegar Kang-min de surpresa. Contudo, Kang-min desvia do tiro, dizendo a Hyun-soo que sua posição estava muito óbvia. Hyun-soo dispara mais uma vez contra Kang-min, mas ele desvia novamente, fazendo com que a bala destrua o brinquedo que Hyun tinha ganho anteriormente. Kang-min fica surpreso com a potência da arma, perguntando a si mesmo se Hyun-soo realmente está usando uma arma de brinquedo. Kang-min percebe que a arma foi feita por um profissional e não por Hyun-soo. Hyun-soo o ignora e continua atirando, esperando acertar Kang-min, mas ele continua se movendo para desviar de tudo que ele tenta. Kang-min expressa sua surpresa ao notar que Hyun-soo fez muitas coisas erradas com a arma, mas, pela primeira vez, ele não se encontra na prisão. Kang-min provoca Hyun-soo, perguntando se ele está sendo apoiado por uma determinada organização. Aparentemente, a rede é uma enorme organização criminosa na Coreia. Eles utilizam estudantes espalhados pelo país. Eles operam por meio de vários pequenos grupos, o que torna realmente difícil descobrir a verdade por trás da organização. Mesmo com toda a dificuldade, Kang-min é persistente. Ele tem bastante confiança de que irá encontrá-los. Isso porque seu principal alvo está trabalhando na rede. Hyun-soo flagra Kang-min distraído durante a batalha. Isso o irrita. Ele se aproxima, aponta a arma sob o queixo de Kang-min e pergunta se ele é uma piada. Hyun-soo dispara um tiro, mas Kang-min reage rápido o suficiente para empurrar sua mão. Ele força Hyun-soo a errar o tiro mais uma vez. Basicamente, Kang-min foi atrás de Hyun-soo porque ele é um membro da rede. Isso foi algo que ele descobriu durante sua investigação. Hyun-soo explode de raiva porque tudo que tentou falhou. Não consigo acreditar que Kang-min roubou sua garota e ainda tem a audácia de zombar dele. Ele começa a perseguir Kang-min pela sala, mas pouco sabe ele que é apenas uma pedra no caminho de Kang-min para seu verdadeiro alvo. Em algum momento, Hyun-soo acredita ter conseguido a melhor mira em Kang-min, mas, antes que se dê conta, Kang-min já aparece abaixo dele, com sua arma perfeitamente direcionada para sua cabeça. Kang-min não hesita. Ele dispara múltiplos tiros em direção ao rosto de Hyun-soo. Isso o deixa com o rosto vermelho. Antes que a força dos disparos finalmente o jogue pelo quarto, Kang-min abre a geladeira casualmente. Ele pega uma lata de refrigerante enquanto pergunta a Hyun-soo se ele realmente quer continuar a luta. Hyun-soo está gravemente ferido pelos tiros. Ele é forçado a renunciar sua aura. Ele diz a Kang-min que não é o vilão na situação. Acontece que ele está apenas irritado pelo fato de Hyun tê-lo enganado e abandonado. Ele diz a Kang-min que é apenas uma vítima traída pelo amor, mas Kang-min não acredita nele nem um pouco. Ele ainda zomba dele, dizendo que ele só está dizendo isso para se sentir melhor. Hyun-soo se levanta e mira sua arma em Kang-min. Ele fala sobre o quanto ama Hyun com tudo que tem. Em seguida, ele saca uma arma de verdade, mirando em Hyun inconsciente. Ele está pronto para matá-la, pois não pode tê-la e não quer que ninguém mais a tenha.
Com lágrimas nos olhos, ele puxa o gatilho, disparando todo o carregador. Mas, quando tudo se acalma, Kang-min protege Heon usando a porta da geladeira como escudo. Kang-min fica impressionado que a porta da geladeira conseguiu bloquear os tiros. Com isso, ele elogia a durabilidade dos itens feitos na Coreia. Hyun-soo está atônito com a rapidez de Kang-min. Ele é forçado a perguntar quem ele é para ter pulado em uma chuva de balas apenas para salvar uma garota. Hyun-soo perde a cabeça ao pensar que Kang-min pode ter feito isso porque está apaixonado por Hae-young. Ele quase morde a língua ao olhar para a cama e a ideia de que os dois estão juntos passa por sua mente. Hyun-soo carrega sua arma com raiva, mas, assim que está prestes a dar outro tiro, uma bala vem voando em sua direção, estilhaçando sua arma e seu dedo. Hyun-soo grita em agonia, mas Kang-min o instiga a manter o volume baixo, porque os vizinhos podem ouvi-lo. Kang-min diz para ele calar a boca, ou ele irá explodir-lhe a mão inteira. Kang-min avisa que agora ele sacou sua arma de verdade, e é com essa que irá agir a partir de agora. Hyun-soo está chocado enquanto a fumaça da arma se espalha em sua direção. Ele começa a implorar, dizendo a Kang-min que não quer morrer. Assustado por sua vida, ele vira as costas e sai correndo. Mas isso não ajuda em nada, pois Kang-min o segue firmemente, com o capuz cobrindo seu rosto. Hyun-soo corre pela rua como um cervo sendo perseguido por um leopardo empurrando todos ao seu redor. Sempre que olha para trás, vê Kang-min o seguindo de perto. Isso o faz questionar por quanto tempo Kang-min planeja persegui-lo. Ele grita, perguntando a quem quiser ouvir o que ele fez de errado. Ele acredita ser a vítima nessa situação, porque foi usado e abandonado por Heon. Logo, ele chega a uma interseção onde há um enorme outdoor eletrônico na parede. Kang-min havia armado uma armadilha para que ele seguisse esse caminho. Ele acabou de fazer isso. Kang-min então pega o celular e conecta a tela para compartilhar sua tela. Hyun-soo está passando pela faixa de pedestres quando olha para cima e vê seu vídeo constrangedor tocando na tela. Hyun-soo faz uma pausa, envergonhado. As coisas pioram para ele quando as pessoas começam a comentar sobre o quão pequeno é seu pepino. Ele segura a calça, tentando explicar sua situação para a multidão reunida na rua. Ele se vira para ver Kang-min olhando para ele. Nesse momento, lhe ocorre que Kang-min é quem está por trás do vídeo que está tocando na tela. Justamente então, o semáforo para pedestres muda de verde para vermelho. Hyun-soo, em sua raiva, não vê isso. Ele se atira em direção a Kang-min para fazê-lo tirar o vídeo do ar. Mas do nada, um caminhão aparece e o atinge, arremessando-o longe. Os espectadores congelam em choque, se perguntando se ele está morto. Kang-min simplesmente se vira para ir embora. Ele admite que não planejou terminar assim, mas ao mesmo tempo, acredita que Hyun-soo mereceu. Mais tarde, os delinquentes da escola ficam sabendo do que aconteceu com Hyun-soo. Não é surpresa, já que isso está em todas as redes sociais. Hyun, por outro lado, não se sente confortável com o fato de que o cara foi atingido por um caminhão no mesmo dia em que veio à sua casa. Ao mesmo tempo, ela está sofrendo de uma forte dor de cabeça e encontra dificuldades para se lembrar de qualquer coisa do dia anterior. A única coisa que ela recorda é de ter desmaiado após Hyun-soo ir à sua casa. Mas, lá, ela vê Kang-min, embora não tenha certeza, já que sua memória está toda confusa. Acontece que o vendedor também foi à sua casa quando ela ainda estava desmaiada. Ele apareceu com uma equipe de limpeza e foram eles que eliminaram todas as provas no quarto. Hyun consegue ver apenas flashes, por isso não tem certeza do que aconteceu com ela. Mais tarde, naquele dia, Kang-min caminha pelo beco que leva à sua casa, reclamando de sua carga de trabalho que o impede de comprar cigarros para si mesmo. Quando ele esbarra no vendedor, este não perde tempo. Apresenta-lhe um cartão de visita da rede, dizendo que o outdoor foi impressionante. Kang-min não se surpreende tanto por a rede ter o procurado. Basicamente, ele fez algo que envolvia um de seus membros, então é normal que eles se interessem por ele. Kang-min está contente que seu plano está finalmente começando a dar frutos. Ele pode, finalmente, infiltrar-se na rede. Preferiria trabalhar seu caminho até o topo, mas não está disposto a isso. Kang-min vai direto ao ponto e diz ao vendedor que gostaria que ele o levasse até seu chefe, pois sabe que estaria em contato com o líder da organização. O vendedor ainda não entende o que Kang-min está falando, até que Kang-min aponta uma arma para seu peito através do saco de polietileno que tem na mão. Ele repete sua exigência de que gostaria de ver seu chefe, em uma cena de flashback, e Kang-min havia ido à casa do traficante. Ao entrar pela janela, foi recebido com tesouras de jardinagem. Kang-min bloqueia facilmente as tesouras com seu passaporte. O traficante fica surpreso ao ver que Kang-min ainda está no país, quando deveria ter viajado para a Coreia.
Kang Min diz a ela que pombos tomaram conta da pista e que gostaria de tirar uma soneca em sua casa antes de partir. Ele se aproxima do traficante para devolver as tesouras, enquanto a provoca, dizendo que não consegue dormir sem um travesseiro de colo. O traficante ignora a piada e pergunta por que ele realmente veio à sua casa. Kang Min lembra ao traficante que toda vez que um contratante vai a uma missão, recebe uma nova identidade, mas a identidade que ele recebeu dessa vez tem seu nome verdadeiro. Tudo sobre ele está basicamente correto, até sua data de nascimento. Ele pergunta ao traficante qual é o jogo dela e ela responde que é mais ou menos uma consideração, não uma armadilha. O traficante lembra que, uma vez que ele termina com o contrato, ele não será mais chamado de espião, mas sim Kang Min, que terá sua vida de volta. O carrasco admite que toda essa coisa de liberdade não faz sentido para ele. Ele exemplifica que, quando matou pessoas poderosas, nunca foi recompensado com nada além de dinheiro. Isso o deixa pensando por que a vida de um único cidadão coreano tem como prêmio sua liberdade. A dealer lhe diz que essa é a decisão dos superiores. Por isso, ele deveria parar de se estressar com isso. Kang Min fica surpreso ao perceber que até a dealer não sabe todos os detalhes. Ela o lembra que só compartilha informações totalmente verificadas. A dealer então lhe diz que tem algo que planejou enviar a ele assim que chegasse à Coreia. Os detalhes do seu alvo. Kang Min é informado que o alvo criou uma organização que opera como uma organização extremamente meticulosa, mas eles só conseguiram garantir os nomes de muito poucos de seus membros. A dealer lhe diz que seu primeiro movimento será se aproximar de um de seus agentes. Kang Min fica surpreso ao descobrir que todos os alvos são estudantes. No entanto, a dealer o avisa para não se deixar enganar por isso. Ela informa que a organização está profundamente enraizada nas sombras. Agora, no presente, o vendedor lhe diz calmamente que não há necessidade de ameaçá-lo. Kang Min procede e atira nele no peito. No entanto, descobrem que é uma arma de brinquedo. Kang Min ainda fica surpreso ao perceber que o vendedor não está com medo. O vendedor afirma que está mais surpreso por um jovem de 17 anos estar carregando uma arma de brinquedo. Kang Min pergunta como ele sabe que é uma arma de brinquedo, e o vendedor responde que não há como um estudante do ensino médio ter uma arma de verdade. Ele continua a dar mais razões, explicando que poderia sentir que era mais leve e que a pintura era ruim. Em vez de manter as coisas simples, ele lista tudo o que há de errado com a arma. Depois, pergunta a Kang Min qual é seu verdadeiro objetivo e por que ele se aproximou da rede. Kang Min fica estupefato e se afasta, enquanto repreende o cara por sussurrar em seu ouvido como um lixo. Kang Min inverte a situação, dizendo ao vendedor que foi ele quem se aproximou, pois estava bem na porta de sua casa. O vendedor então se vira para ir embora, mas lhe diz que estará o esperando no endereço do cartão de visita no dia seguinte. O vendedor menciona algo interessante antes de finalmente desaparecer no ar. Ele diz a Kang Min que pode sentir claramente o cheiro de pólvora, mesmo que ele esteja carregando uma arma de brinquedo. No entanto, Kang Min não percebe que realmente tem uma arma verdadeira escondida nas costas. Ele se impressiona que o vendedor tenha descoberto que há uma arma real. Com isso, Kang Min percebe que o cara é um assassino contratado e não um cidadão comum. Ao retornar ao seu esconderijo, Kang Min informa sua organização que a rede entrou em contato com ele. A dealer lhe conta que a rede se disfarça como uma organização ilegal composta inteiramente por estudantes. Mas na realidade, é uma enorme organização criminosa do submundo. A dealer revela uma grande verdade, dizendo que a rede é a rede da Coreia. Então, eles são semelhantes ao Batala, que se disfarça de cassino. A rede basicamente usa os estudantes como fachada para enganar as autoridades, enquanto realizam suas verdadeiras funções no subsolo. A dealer admite que há muito que não sabem sobre a rede. Ela reconhece que eles podem até ser o Batala da Coreia. A dealer lhes diz o quão impressionante é que eles já tenham notado Kang Min. No entanto, Kang Min discorda. Ele diz à dealer que, mesmo depois de todos os recursos que investiram na investigação, ainda está longe do alvo principal. Então, Kang Min diz à dealer que, para chegar ao alvo, terá que se mover ainda mais rápido. Kang Min não está feliz que Hyun-soo tenha morrido em um acidente de caminhão. Ele poderia ter extraído informações dele. Desconhecido para ele, Hyun-soo não morreu. Ele está ocupado se recuperando em um leito de hospital. Basicamente, ele está deitado na cama e fica irritado ao saber pelas notícias que a polícia não conseguiu capturar Kang Min, que é responsável por transmitir seu vídeo no outdoor. Surpreendentemente, há um estranho médico ao seu lado, rindo dele. Hyun-soo grita com o sujeito, pedindo que ele pare de rir, pois não tem graça.
conversa. O médico pergunta por que o hacker divulgou seu vídeo. Hyun-soo responde, irritado que ele não é apenas um hacker porque tinha uma arma de verdade. O médico fica surpreso ao ouvir isso, já que eles não estão na América. Mas Hyun-soo está tão confuso quanto ele. O médico então se aproxima do soro intravenoso. Depois de confirmar que Hyun-soo realmente não sabe de nada, o médico diz que estava buscando alguma informação útil. Mas como ele não sabe de nada, seu papel termina no leito do hospital. Ele começa a mexer na linha do soro com um sorriso maligno no rosto. O médico, falso, então, deixa a seringa que usou em uma prateleira, dizendo a Hyun-soo que isso iria fazer manchetes, que ele morreu devido ao abuso de substâncias. É nesse momento que Hyun-soo começa a entrar em pânico, pois não entende como o abuso de substâncias se tornou um fator. Antes que perceba, a substância dentro do soro começa a agir e provoca um caos dentro do corpo de Hyun-soo. Ele é atingido por uma convulsão e dor, fazendo com que grite, pedindo ao médico que o solte da cama. Lutando, o médico, falso, finalmente decide revelar que ele é da rede. Em pouco tempo, sangue começa a sair de todos os orifícios do corpo de Hyun-soo. Ele luta com muita força até que finalmente morre. E mesmo que a cena pareça realmente sombria, o médico falso está fascinado. Enquanto isso, Kang-min está no ponto de encontro que o vendedor lhe falou, mas não consegue ver ninguém. Momentos depois, o médico falso aparece, mas desta vez com um sorriso legal no rosto, em vez do sorriso psicopata que tinha antes. Kang-min o repreende por ter chegado atrasado à reunião. O médico se desculpa, dizendo que teve algo para resolver. Kang-min então pergunta onde o vendedor de ontem desapareceu e por que está sendo atendido por um estudante de capuz. Ele provoca o sujeito, perguntando se é algum tipo de esquema piramidal, onde mostram primeiro o cara bem-sucedido. O sujeito nega, dizendo que suas roupas podem parecer humildes, mas há mais por trás disso. Ele pega uma chave de carro e a pressiona. O carro responde à chave. Quando Kang-min se vira, vê um Rolls Royce olhando para ele. Kang-min fica impressionado ao ver isso e corre para começar a tocar no carro, dizendo ao sujeito que escolher a rede é a melhor decisão de sua vida. O sujeito então sugere que entrem, e Kang-min, animado, corre para dentro do carro. Ele coloca a cabeça para fora do carro para sentir a brisa no rosto, enquanto lista os detalhes do Rolls Royce. O sujeito tenta avisá-lo que o que está fazendo é perigoso, mas Kang-min não se importa. O médico falso, então, começa a listar as coisas horríveis que aconteceriam se eles se acidentassem na estrada. Kang-min fica horrorizado com tudo o que o sujeito disse e recua para dentro do veículo, perguntando se ele estudou como as pessoas morrem. Nesse momento, o sujeito choca Kang-min, dizendo que ele deveria saber mais do que ele sobre como as pessoas morrem. Kang-min finge ignorância, dizendo que não tem ideia do que está falando, mas o sujeito o deixa chocado, chamando pelo nome do contratante. Kang-min fica atordoado ao ouvir isso, e seus olhos se iluminam de choque. O médico falso então revela a verdadeira surpresa, apresentando-se como Lee-sun, a pessoa que Kang-min está procurando. Mais cedo, o vendedor havia encontrado seu chefe, o suposto intermediário. Ele informa que tudo foi resolvido. Impressões digitais, manchas de sangue, imagens de câmeras de segurança e tudo mais. Ele já se certificou de que removeram toda a presença digital, mas avisa seu chefe que Hyun, que é a testemunha, não apresentou sinais de trauma externo. Para cuidar dela, usaram drogas para apagar sua memória. Lee-sun expressa sua surpresa ao notar que, em uma sala cheia de balas, Hyun não sofreu nenhum ferimento de bala. Então, fala com o vendedor em termos médicos. Diz ao vendedor que não podem simplesmente ignorá-la porque ela não apresenta lesões externas. O vendedor fica confuso. Lee-sun provoca, dizendo que passou a noite assistindo a dramas médicos. Lee-sun então pega o telefone para tirar fotos de si mesmo, sorrindo como um verdadeiro psicopata. O vendedor ignora seu comportamento excêntrico e menciona que pesquisou sobre Kang-min. Isso imediatamente chama a atenção de Lee-sun. Ele solta o telefone. O vendedor diz que, em documentos, Kang-min era apenas um estudante comum do ensino médio, mas, com tudo o que descobriu, a base de dados da escola dele estava completamente falsificada. Aparentemente, ele verificou a identidade de Kang-min através de um corretor internacional, e foi quando descobriu a sombria verdade. Ele vem das Filipinas e é um assassino de contrato. O sorriso no rosto do chefe desaparece, pois ele não consegue acreditar que um matador profissional passaria pelo estresse de lutar contra um estudante
estudante do ensino médio. O vendedor diz que também não acreditou nisso, razão pela qual investigou mais a fundo. Ele descobriu que a organização a qual Kang Min pertence é a Batala. A expressão no rosto do falso médico se desfez ao ouvir isso. Ele pergunta ao vendedor se ouviu direito. O vendedor afirma que sim, e a expressão do falso médico muda imediatamente para uma de excitação. Como Kang Min é da principal organização de assassinatos das Filipinas, ele decidiu que teria que conhecê-lo pessoalmente. No presente, Kang Min está atordoado enquanto Leeson se apresenta a ele dentro do carro. O coração de Kang Min dispara descontroladamente, pois seu alvo é Leeson. Ele está sentado em frente a um homem que parece ser realmente perigoso. Ele adota uma postura defensiva, como se quisesse sacar sua arma. Leeson se aproxima com um sorriso no rosto, perguntando a Kang Min se ele está pensando em matá-lo ali, na hora. Leeson então sorri e diz para Kang Min pensar nele de forma lógica, pois não há como conhecer alguém tão perigoso sem estar preparado. Ele aponta para fora e Kang Min se vira para ver que já estão cercados por vários SUVs blindados. Leeson o aconselha a ficar calmo e não tentar nada estúpido. Leeson prossegue para chocar Kang Min ainda mais, chamando-o pelo nome profissional, Spade, enquanto abre o interior de sua jaqueta para mostrar a insígnia de espadas. Kang Min finalmente diz algo, mas tudo o que consegue murmurar é uma expressão. Ele admite que está em uma situação ruim. Em outro lugar, uma cassineira que trabalha para a Batala, Heart 3, está se encontrando com o principal dealer de Kang Min. Aparentemente, Heart 3 foi quem organizou o perfil de Kang Min para a missão e fez isso da forma que o dealer principal queria. No entanto, Heart 3 pergunta à dealer se ela tem certeza de sua decisão. Lembra-a de que foi ela quem ensinou que sempre deve se garantir que as identidades saiam perfeitas. Quer saber por que deixou falhas propositais. Ela pergunta se isso é uma forma de se livrar de Kang Min. A dealer loira responde que não é esse o caso. Ela menciona que precisavam fazer isso para que Kang Min atingisse as profundezas da organização inimiga no menor tempo possível. Adiciona que a decisão foi tomada pelo próprio Kang Min. Heart 3 sorri, pois finalmente percebe que Kang Min apenas fisgou a organização inimiga para que eles viessem atrás dele o mais rápido possível. No entanto, Heart 3 ainda está curiosa sobre o que acontecerá a seguir, já que não há como a rede ficar parada e deixar Kang Min carry out his mission. Ela acredita que eles vão despedaçar Kang Min ou garantir que ele morra da forma mais terrível possível. O dealer abre calmamente o recipiente de açúcar para pegar açúcar para seu chá. Enquanto pergunta a Heart 3 se ela conhece a maneira perfeita de enganar alguém, Heart 3 responde que é usando a armadilha do amor. Mas o dealer diz que a melhor maneira é preencher a verdade com uma colher de mentiras. Ela menciona que é um método simples, de misturar uma única colher de mentiras em 100% de verdade. De volta ao Rolls Royce, Leeson diz a Kang Min que está ciente da verdadeira razão pela qual ele veio para a Coreia sob uma identidade falsa. Leeson faz sua suposição, perguntando a Kang Min se ele está sendo caçado por Batala. Ele continua com sua suposição, dizendo a Kang Min que o que ele está fazendo é um pouco imprudente. Kang Min finalmente decide falar e diz casualmente a Leeson que algo aconteceu que o deixou irritado. Leeson fica realmente curioso e pede a Kang Min que lhe conte o que é. Kang Min vê o quanto ele está curioso e fica feliz que seu plano esteja funcionando perfeitamente. O cenário agora está montado. Basicamente, o que lhe resta é misturar uma colher de mentiras dentro da verdade. Para fazer isso, ele planeja pegar os eventos de sua vida e reconstituí-los em um cenário completamente diferente. Kang Min começa sua narração, revelando que lhe foi dada uma última missão para eliminar um congressista. Prometeram-lhe a aposentadoria após isso, e ele estava feliz que finalmente teria a chance de voltar à Coreia para aproveitar sua liberdade. No entanto, um membro da organização que estava esperando na Coreia veio atrás dele para matá-lo. Com isso, ele se refere ao primeiro alvo que matou na loja. Kang Min menciona que Batala nunca teve a intenção de deixá-lo ir, desde o início. Leeson ouve isso e diz a Kang Min que, já que ele está sendo caçado, deveria ter permanecido escondido, onde ninguém o encontrasse. Leeson quer saber por que ele está criando problemas que colocariam um alvo em suas costas. Leeson abre o mini refrigerador do carro para revelar o pudim dentro. Kang Min responde que não está fazendo o que ele sugere, porque não é o mesmo que ele. Kang Min então diz a Leeson um provérbio: se alguém quer esconder um cão, deve escondê-lo em um café.
Kang Min menciona que é óbvio que Batala iria querer matá-lo no longo prazo, razão pela qual ele queria algo para protegê-lo deles. Kang Min pega o pudim e o estica para Lee Sung, dizendo a ele para garantir sua segurança, e em troca, ele trabalhará para ele. Lee Sung recolhe o copo e pergunta a Kang Min se ele não está pedindo demais de uma organização composta apenas por estudantes. Kang Min choca Lee Sung com um movimento agressivo, perguntando a ele se veio ao lugar errado, porque a rede que ele conhece é um grupo de assassinos contratados. De volta ao café, o dealer também diz a Hart 3 que os membros menores de idade não passam de uma distração. Na verdade, são um bando de telas de fumaça descartáveis para encobrir os assassinatos. Hart 3 então pergunta ao dealer se a morte de Kang Min será varrida para debaixo do tapete, mas o dealer a assegura que isso não vai acontecer. Hart 3 fica surpresa com a confiança dela e pergunta ao dealer por que ela está tão confiante no que está dizendo. O dealer suspira, dizendo a Hart 3 que não há uma grande razão para isso, porque é Spade A de que estão falando. Agora, no Rolls Royce, Lyson assegura a Kang Min que sua oferta para se juntar a eles é bastante tentadora, mas ele recusaria. Ele começa a falar gibberish, dizendo que já ouviu conversa doce suficiente antes de dizer a Kang Min que existe a possibilidade de que ele tenha lhe contado verdades misturadas com mentiras. Ele também não sabe se Kang Min se aproximou da organização com seus próprios motivos ocultos, assim como um cálice envenenado. Lee Sung está prestes a terminar sua declaração quando Kang Min o interrompe, dizendo a Lee Sung que ele deve ter medo de um conflito armado com Batala, porque ele sabe que não levarão isso na leveza se ele levar Kang Min. Ele zombou de Lee Sun, dizendo que ele deve estar realmente com medo de Batala por ter trazido um monte de capangas apenas para encontrar uma pessoa. O homem da forca continua expressando sua opinião até que Lee Sun, irritado, o agarra por trás. Ele diz que a rede sairia por cima em um conflito armado com Batala. Logo depois, eles chegam a um lugar que parece ser um parque de diversões abandonado. Kang Min expressa a nostalgia que está sentindo, pois faz um tempo que não vai a um parque de diversões. No entanto, ao ver a situação deteriorada do parque, ele pergunta se estão na temporada de Halloween. Lisa então informa que o parque foi fechado há muito tempo e que, como não há pessoas lá, também não há câmeras de segurança. Lee-san menciona que o parque de diversões é o local perfeito para se livrar de um corpo e abre o porta-malas do carro, revelando um saco de corpo dentro dele. Lee-san menciona que seu plano inicial era matar Kang Min ao lado da pessoa dentro do saco, mas ele mudou de ideia. Ao abrir o saco, ele diz a Kang Min que havia algo que o intrigava quando recebeu o relatório sobre ele. Ele estava curioso sobre o fato de Hyeon não ter sofrido nenhum ferimento na cena da luta e queria saber por que ele a protegeu. Pergunta se foi para evitar envolver uma terceira parte ou se ele realmente não queria fazer uma cena. Lee-san lembra que a intenção dele era colocar um alvo em suas costas. Por isso, ele está ainda mais confuso sobre tudo isso. Lee-san abre o saco para revelar a pessoa dentro, que se revela ser Hyeon, que foi espancada. Sua boca está selada com fita adesiva e ela está amarrada com uma corrente grossa. Lee-san então pergunta a Kang Min se ele a protegeu porque realmente criou afeto por ela. Ver Hyeon em tal estado choca Kang Min, e ele pergunta o que Lee-san está tentando fazer com isso. Lee-san responde que quer realmente ver se Kang Min é um ativo talentoso e se ele é realmente o espião de Batala. Lee-san então entrega a ele sua colher, dizendo-lhe para provar seu valor. Sem hesitar, Kang Min aponta a colher para Hyeon. Enquanto isso, os amigos de Hae Young estão em um café, pedindo um parfait na altura da Torre Eiffel. O trio está perplexo com o desaparecimento repentino de Hae Young, pois tentaram contatá-la, mas sua linha não está disponível. De volta ao parque de diversões, Kang Min está em um dilema. Seu alvo principal, que é Lee-san, está basicamente bem na frente dele. Se ele eliminá-lo, a missão está completa. No entanto, o problema é que ele não sabe se este é o verdadeiro Lee-san ou não. Ele se pergunta se essa pessoa foi armada apenas para testá-lo. Neste ponto, ele sabe que é uma chance de 50%, porque se ele eliminar a pessoa em pé na sua frente e acabar se revelando falsa, o verdadeiro Lee-san perceberá seu objetivo e desaparecerá imediatamente. Por causa disso, Kang Min sabe que não pode agir de forma imprudente. Então, a única escolha que ele tem é fazer de conta que está lidando com o homem que se diz ser Lee-san. Justo então, Kang Min apunhala Hyun com a colher, chocando Lee-san, mas não é surpreendentemente.
o corpo se revela ser uma farsa. Lizan pode ver quão calmo ele está e pergunta a Kang Min quando ele percebeu que o corpo era falso. Kang Min responde que já sabia desde o começo. Ele diz a Lizan que, mesmo que a camuflagem seja perfeita, não há como imitar a estrutura natural ou a densidade muscular de alguém. Kang Min ainda está perguntando por que ele realizaria tal teste quando o sistema de som do parque ressoa com a voz de Lizan. Kang Min se vira para ver que Lizan já desapareceu e agora está na sala de controle do parque. Ele fala com Kang Min pelo microfone, dizendo que trabalhou muito para surpreendê-lo, mas sua reação a tudo isso é bem sem emoção. Lizan admite que a pessoa no corpo é apenas uma farsa disfarçada de seu amigo. Lizan confessa que o corpo verdadeiro pertence a um membro da rede. Antes que Kang Min perceba, a pessoa no porta-malas aparece atrás dele. Lizan avisa a Kang Min que também é um contratante. Na verdade, ele foi um ex-membro da rede. Então, ele é basicamente um traidor. O traidor, então, remove a máscara de Heon para revelar seu rosto verdadeiro. Descobrimos que ele é um sujeito loiro, de olhos verdes, e seu nome é Lee Daniel. Kang Min fica apreensivo ao ver isso. Ele pergunta a Lizan se há um motivo oculto por trás de tudo isso. Lizan elogia sua intuição, dizendo que eles dois têm uma coisa em comum. A verdade é que ele e Daniel estão sendo caçados por suas respectivas organizações. À luz disso, Lizan menciona que preparou uma luta de ressuscitação. Lizan revela que é uma luta até a morte, onde quem vencer será integrado à rede. Lizan declara a luta aberta, e Daniel não perde tempo, fazendo o primeiro movimento. Ele arremessa suas correntes em direção a Kang Min, que desvia antes de ser atingido. A força do golpe se mostra extremamente poderosa, dividindo o Rolls Royce ao meio. Daniel sorri maliciosamente, revelando que é um artista que se orgulha de seu trabalho. Kang Min consegue pousar do outro lado do golpe, um pouco afastado do local onde o impacto ocorreu. Kang Min pergunta a Daniel sobre o que ele está falando, e Daniel lança-se novamente em sua direção, enquanto revela que é um artista que mata pessoas e as transforma em obras de arte. Ele realiza outro ataque, devastador com as correntes, mas como antes, Kang Min desvia. Daniel prossegue falando sobre o que faz com seus alvos, revelando o quanto ficou extasiado ao trabalhar em seu último alvo. Ele menciona que usou a família do alvo como decoração ao redor, e diz isso enquanto lambe os lábios, mostrando o quanto gostou. Com isso, Kang Min percebe que Daniel não apenas mata pessoas inocentes, mas também brinca com seus corpos. Kang Min agarra uma das correntes no parque e avança em direção a Daniel. Kang Min conclui que Daniel não é apenas um psicopata, mas um artista. Ele gira as correntes em direção ao pescoço de Daniel. Todos os reflexos de Daniel gritam perigo. A corrente parece ter agarrado completamente o pescoço de Daniel, mas no último segundo, ele joga sua cabeça para trás para desviar do ataque de Kang Min. Ele está contido pelo ataque de Kang Min, mas mantém o controle da situação, dizendo a Kang Min que vai considerar sua conclusão como um elogio. Daniel junta os braços e quebra as correntes, enquanto se vira para encarar Kang Min com um sorriso. Ele olha nos olhos de Kang Min e ataca, enquanto descreve detalhadamente quais são seus planos mórbidos para ele. Seus golpes deixam um impacto devastador no chão, empurrando Kang Min para trás. Daniel menciona que seu plano é amassar as articulações e os músculos faciais de Kang Min antes que a rigidez dos cadáveres se instale. Depois disso, ele pretende mergulhar o corpo de Kang Min em peróxido de hidrogênio para expressar sua humanidade murcha. Quanto ao seu louco golpe final, ele quer empalar o corpo de Kang Min em um poste como um sinal de liberdade roubada. Após ouvir tudo isso, Kang Min conclui que Daniel planeja transformá-lo em um cavalo de carrossel, mas isso apenas enfurece Daniel, que diz a Kang Min para não comparar seu trabalho a um cavalo de carrossel. Ele avança graciosamente antes de girar suas correntes de forma circular, dificultando ainda mais desviar, enquanto diz a Kang Min para nunca comparar seu trabalho a uma porcaria produzida em massa. As correntes vão em direção a Kang Min a uma velocidade alarmante, e o efeito do ataque destrói o parque de carrossel. Isso porque ele está furioso por Kang Min ter comparado sua arte a metal e plástico. Daniel acredita que derrubou Kang Min com seu último ataque, até que ele ouve a voz de Kang Min do nada, perguntando o que ele tem contra metal e plástico. De repente, uma cabeça de carrossel vem voando em sua direção, mas Daniel facilmente a corta ao meio. Kang Min aparece em meio à poeira.
dizendo a Daniel que um verdadeiro artista não culpa seus materiais. E nesse momento, Daniel olha para cima, vê um monte de postes voando em sua direção. Ele salta para trás, tentando desviar dos postes, enquanto provoca Kang Min por usar um ataque tão grosseiro contra ele. No entanto, a dura realidade do que está acontecendo lhe cai a ficha quando percebe que os postes atingiram as correntes que o mantinham preso. Kang Min sorri e pergunta a Daniel o que ele acha de sua obra, pois ele basicamente criou um círculo mágico com um cavalo morto. Daniel tenta se mover, mas percebe que os postes estavam fixados ao chão de forma muito firme. E então Kang Min lhe diz para esperar pelo evento principal. De repente, um dos assentos da roda gigante cai do céu. Daniel assiste horrorizado enquanto o grande pedaço de metal desce em sua direção. Isso causa um impacto massivo que levanta poeira por toda a parte, como uma bomba. Quando a poeira se dissipa, Daniel surpreendentemente sobrevive, com uma leve lesão na cabeça. Ele ironiza Kang Min por ser tão sem gosto. Nesse instante, um cachorro de brinquedo aparece ao seu lado. Daniel se pergunta para que serve o cachorro de brinquedo, quando Kang Min sai da loja de presentes com uma coroa de brinquedo na cabeça, segurando outro item estranho na mão. Ele casualmente diz a Daniel que não pôde ouvir seus últimos lamentos, porque estava ocupado procurando ferramentas. Kang Min então mostra o item em sua mão, que é uma varinha de brinquedo rosa, deixando Daniel completamente perplexo. Kang Min liga a varinha, enquanto diz a Daniel que ela tem o poder de aniquilar todo o mal. Daniel sorri ao ouvir isso, e diz a Kang Min que o dispositivo é apenas muito infantil para ser levado a sério. Ele pergunta a Kang Min se ele está realmente planejando usar o brinquedo como uma arma contra ele. Kang Min o lembra do que disse, que um verdadeiro mestre nunca culpa suas ferramentas. Daniel discorda enquanto rasga um pedaço de sua camisa, dizendo a Kang Min que quanto maior o mestre, mais sensível ele é às suas ferramentas. Kang Min fica chocado ao vê-lo empunhar o fio que ele teceu com sua camisa. Kang Min não consegue acreditar quão pervertido ele é, e fecha os olhos, repreendendo-o por fazer aparecer os fios daquela maneira. Daniel informa Kang Min que o que ele está olhando não é um tecido comum, afirmando que é delicado como um pincel, mas mantendo um nível insano de afiada. Kang Min de repente percebe que o fio já está se aproximando dele, e quando Daniel o solta, Kang Min reage imediatamente e baixa a cabeça para desviar do ataque. Surpreendentemente, o fio parece ser extremamente poderoso, pois fatiou a escultura que estava atrás de Kang Min. É nesse momento que Kang Min percebe que o fio não é para ser zombado. Do nada, Daniel reduz a distância entre eles e tenta decapitar Kang Min com um fio, mas Kang Min liga o brinquedo, disparando bolhas contra Daniel. Isso o distrai, enquanto as bolhas vão para seus olhos. A gravação de voz dentro do brinquedo menciona como foi construída para eliminar a tribo demoníaca maligna com bolhas sagradas. Daniel esfrega os olhos em dor, enquanto condena Kang Min por arruinar sua pele perfeita com o que ele chama de produtos químicos baratos. Quando finalmente abre os olhos, Kang Min havia desaparecido, o deixando se perguntando por onde ele tinha ido. Ele começa a falar consigo mesmo, como um esquizofrênico, perguntando se Kang Min havia fugido. Enquanto isso, Kang Min havia usado todo esse tempo para analisar seu padrão de luta. Ele havia percebido que, quando se tratava de armas, Daniel era realmente eficaz, usando pesados ataques, empregando o peso das correntes para cortes precisos e usando fios finos. Ele é um técnico que dominou dois estilos de combate opostos. No entanto, sua habilidade em campo de combate, como rastrear um oponente, é gravemente deficiente. Após concluir sua análise, Kang Min percebe que é hora de acabar com a luta. Kang Min espiou de seu esconderijo e percebeu que Daniel havia desaparecido. Ele encontrou dois bonecos feios amarrados com fios. Era uma armadilha para enganá-lo. Enquanto se pergunta sobre aquilo, Daniel aparece por trás dele. Kang Min sabe que será atacado e reage imediatamente. Ele consegue proteger a cabeça, mas sofre um corte no rosto e também perde o boneco rosa que segurava. Daniel continua a provocá-lo, dizendo que é hora de matá-lo, mas nesse momento, ele ouve uma voz estranha perto de sua cabeça. Olha ao redor e percebe que Kang Min o havia esfaqueado no pescoço com a varinha do brinquedo. Daniel a puxa e sangue jorra de seu pescoço, causando-lhe dor intensa. Ele grita de agonia e Kang Min o repreende, dizendo que não deveria ter tempo para falar sobre arte e besteiras quando está à beira da morte. Nesse instante, Daniel agarra seu pescoço e corre para dentro do edifício do fliperama. Kang Min o segue lentamente, usando o rastro de
sangue do pescoço de Daniel para rastreá-lo. Ele entra no prédio, zombando de Daniel por escapar como um gato amedrontado, apenas porque tem medo de morrer. Ele encontra Daniel ajoelhado no chão, que usou o fio para envolver o pescoço como um curativo para minimizar o sangramento. Daniel, então, começa a falar sobre estruturas de ferro e outras coisas, deixando Kang Min confuso. No entanto, Kang Min nota que o chão está coberto de fios e pergunta a Daniel sobre o que ele está falando. Kang Min o zomba por mudar de carreira, de artista a filósofo à beira da morte. Contudo, Daniel o corrige, dizendo que o que está acontecendo é uma inspiração. Ele confessa que estar à beira da morte abriu seus olhos para algo importante. Menciona que, em vez de deixar a morte levá-lo, decidiu puxar a morte para si. Descobre-se que ele havia preso o fio à enorme estrutura acima do fliperama. Kang Min ainda não entende o que ele diz e assume que Daniel está falando bobagens, pois perdeu muito sangue. De repente, Kang Min percebe que está em um emaranhado de fios que Daniel havia preparado para ele. Daniel, empolgado, diz a Kang Min que ele não pode escapar do quarto. Usando todas as forças que lhe restam, Daniel se levanta enquanto diz a Kang Min que ele é sua maior obra-prima até agora. Daniel está mal, com água escorrendo de seus olhos, nariz e boca. Ele pergunta a Kang Min se ele pode ouvir o som de uma pesada peça de ferro sendo abalada pelo vento e pela chuva, perdendo o equilíbrio por causa de apenas alguns fios. Descobre-se que Daniel já está puxando a estrutura para baixo sobre eles. Kang Min percebe quão séria é a situação quando não consegue se mover. Daniel comenta como é lindo que eles tenham conseguido se matar mutuamente. Enquanto Kang Min entra em pânico, Daniel corre para abraçá-lo antes de dizer que o título de sua obra-prima se chama Abraçando a Morte. Nesse instante, a estrutura despenca sobre o edifício enquanto Daniel se agarra a Kang Min, enquanto o prédio desaba sobre eles. Mais tarde, Lee Sen é visto do lado de fora da estrutura desmoronada, expressando sua surpresa ao ver como o enorme fliperama foi reduzido a pó. Lee Sen não consegue acreditar que Daniel realmente escolheu a morte em uma partida pela sobrevivência. Nesse momento, ele se vira e revela Kang Min, que está ao seu lado. Kang Min parece perfeitamente bem e está apenas lutando para acender seu cigarro. Kang Min lembra a Lee Sen que já fez o que ele pediu, e Lee Sen admite que ele fez isso incrivelmente bem. Descobre-se que Kang Min deixou Daniel completamente amarrado por seu próprio fio, como um pedaço de souvenir. Aplausos ecoam para Kang Min. Ele recebe a notícia de que passou com louvor. Kang Min assegura que, a partir daquele momento, a rede garantirá sua segurança. Ele está prestes a estabelecer as condições quando Kang Min o interrompe. Ele assegura que irá matar quem quer que seja que a rede desejar que ele mate. Portanto, não precisam se preocupar muito com isso. Alguns dias depois, Kang Min é visto voltando para casa depois da escola. Ele se pergunta por que a rede não entrou em contato com ele, mesmo após seu recrutamento. No momento em que chega à porta e digita seu código de acesso, ele para. Ele se dá conta de que alguém havia estado dentro de sua casa,